Olá, eu sou Manuela, sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e hoje o nosso tema é segurança dos alimentos. Não tem como falar sobre segurança dos alimentos sem falar antes sobre alimentação, né? E a alimentação ela é um direito fundamental, é um direito que está na Constituição, né? É um direito de todos. E o direito à alimentação adequada é entendido como o acesso de todos os seres humanos aos alimentos, né? Aos recursos e meios para produzir e adquirir alimentos seguros. E quando a gente fala de alimentos seguros, a gente está falando dessa segurança dos alimentos, né? Mas a ideia da alimentação adequada, né, é também garantir que as pessoas consigam adquirir alimentos seguros e saudáveis, né, de acordo com todos os seus hábitos, práticas alimentares, culturas, religião, origem étnica. Né? É importante que todos tenham, né, essa possibilidade de acesso à alimentação. E quando a gente fala, né, de segurança dos alimentos, tem um conceito que às vezes se confunde, que é a segurança alimentar. Né? Mas o que é a segurança alimentar e nutricional? É a garantia do direito à alimentação adequada. Então, é desde a disponibilidade do alimento, né, passando pela sua qualidade, sustentabilidade ambiental e a diversidade cultural. E quando a gente fala qualidade, a gente está falando também na segurança dos alimentos, a gente está falando na produção de alimentos seguros. Então, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando da garantia do direito à alimentação adequada, pensando que essa alimentação é uma alimentação segura, é uma alimentação de qualidade. Né? Então, o que é a segurança dos alimentos? Né? A segurança dos alimentos é a garantia da qualidade desses alimentos desde a etapa da manipulação, do preparo, até o consumo. Né? Então, passa por todas as etapas da cadeia alimentar. Né, desde o processo de produção da matéria-prima até o final, até o consumidor final. Né? Então, a gente consegue, né, definir a segurança dos alimentos a partir do momento que a gente consegue garantir que esses alimentos eles são saudáveis, sem a presença de contaminantes químicos, físicos, biológicos, e que não causem nenhum dano à saúde e à integridade do consumidor. Então, a ideia da segurança dos alimentos é que a gente consiga, né, produzir alimentos sem esses contaminantes, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, e que esses alimentos eles não tragam nenhum risco à saúde desse consumidor. Mas para a gente conseguir garantir a segurança dos alimentos, né, existe um conjunto de medidas que a gente chama de boas práticas de fabricação. Então, essas medidas, né, são medidas de controle que precisam ser aplicadas em toda a cadeia produtiva, com o objetivo realmente de garantir a segurança desses alimentos, né, para que a gente consiga consumir esses alimentos com segurança, né, pensando que essas condições higiênico-sanitárias elas estejam adequadas para a produção desse alimento de forma segura. E para que não traga, obviamente, nenhum risco ao consumidor. Então, quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente precisa garantir que esse alimento ele seja produzido, preparado, de forma segura, né, em condições higiênico-sanitárias adequadas, em todas as suas etapas. Né? Então, lá desde a produção, né, da matéria-prima até a etapa final, que seria o consumo do alimento. Então, aqui, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre essas etapas de produção para garantir a segurança dos alimentos, né, por etapas. Então, a gente vai falar sobre o pré-preparo, sobre o preparo, sobre o armazenamento dos alimentos prontos, e depois no processo de distribuição. Então, em cada uma dessas etapas, nós vamos falar um pouco sobre as atitudes, os comportamentos, as atividades que precisam ser realizadas para que a gente possa garantir a segurança dos alimentos. Então, a gente vai começar com os cuidados no pré-preparo. Né? Quais seriam os cuidados importantes no pré-preparo? O pré-preparo, na verdade, é uma etapa do processo produtivo onde a gente tem várias outras etapas que fazem parte desse pré-preparo de acordo com aquele grupo de alimentos. Então, a gente tem o processo de seleção, de higienização, cortes ou adição de outros ingredientes que são importantes para o preparo daquela refeição ou daquela preparação. Bom, então, como garantir a segurança dos alimentos, né? Pensando nessa primeira etapa, que seria o processo de seleção. Então, trouxe aqui algumas dicas, né, que a gente precisa ter com relação às compras. Então, quando a gente vai fazer as compras dos nossos insumos, da nossa matéria-prima,
é importante, por exemplo, verificar os prazos de validade dos alimentos. Todos os alimentos, na verdade, eles possuem prazos de validade, aqueles que possuem embalagem. Então, a gente consegue verificar, né, esse prazo de validade, se ele está adequado, né, ao momento que você vai fazer a utilização, o consumo daquele alimento. E é importante também a gente pensar que esse prazo de validade está atrelado também às condições de armazenamento desses alimentos ou acondicionamento desse alimento no local de compra. Então, quando a gente fala, né, do prazo de validade, a gente também precisa prestar atenção se esse alimento está, né, nas condições adequadas de armazenamento. Por exemplo, quando a gente compra um leite em caixinha, esse leite em caixinha ele tem um prazo de validade, até um prazo de validade longo, estendido, por conta da forma como ele foi produzido, né? Então, ele foi produzido na indústria, e esse processo de produção faz com que ele tenha um prazo de validade, né, uma vida útil um pouco mais estendida. Quando a gente pensa nos produtos lácteos que são vendidos refrigerados, ele já tem um prazo de validade mais curto. Então, esse prazo de validade dos alimentos, ele está associado ao condicionamento, né, ao acondicionamento, à temperatura no qual ele também está armazenado. E aí é importante também a gente prestar atenção nas embalagens, na forma como esses alimentos eles se encontram para venda, né? Então, as embalagens elas têm que estar íntegras, não tem que ter furo, a gente tem que prestar atenção se não tem nenhuma sujidade, se não tem nenhum bicho, para que a gente possa verificar se aquela embalagem ela foi armazenada de forma correta, desde o processo de produção, né, até a chegada lá para compra pela gente. Então, é importante a gente estar atento às embalagens, e na embalagem a gente vai ter também outras informações que a gente vai falar mais à frente, mas dentre elas o prazo de validade. Mas quando a gente fala de alimentos in natura, né, alimentos que não têm embalagem e que são vendidos em temperatura ambiente, a gente tem que verificar algumas características importantes, que são as características sensoriais. Então, a cor, o cheiro, a textura, né, e é importante a gente verificar também se esses alimentos eles estão em condições de temperatura adequadas. Por exemplo, quando a gente vai numa feira livre, né, às vezes a gente tem esses alimentos, frutas, verduras, legumes, expostos ao sol. Então, a gente tem que verificar se essa exposição ao sol pode também interferir nessas características sensoriais. E quando a gente fala, né, de outros produtos, como, por exemplo, congelados e refrigerados, a gente precisa estar atento também a essas condições de temperatura. Então, é importante a gente observar que os produtos congelados, eles devem ser comprados congelados, né? Então, se eles estiverem descongelados ou se eles estiverem com alguma característica de descongelamento, ou que ele sofreu esse descongelamento ao longo do tempo, a gente tem que evitar a compra desses alimentos. Então, o alimento congelado ele tem que estar congelado, e se ele estiver descongelado, a gente não faz a compra desse alimento. E a gente pode observar também que esses alimentos congelados, às vezes, sofrem descongelamento no seu local de venda. Às vezes, esse local ele pode desligar, né, os freezers, e aí, depois que o alimento ele descongela, ele pode ser recongelado nessas condições lá do local de compra. E aí você consegue perceber essa característica, né? Por exemplo, para carnes, frango, a gente percebe que forma uma crosta de gelo com uma coloração rosada, né? Que é característica da saída dos sucos daquele alimento e aquele congelamento que aconteceu de forma inapropriada. Então é importante a gente observar, né, que esse alimento congelado ele precisa estar congelado e não ter sinais de descongelamento, né, e nem fazer a compra desse alimento congelado de forma descongelada. E quando a gente pensa nos produtos refrigerados, assim como os alimentos congelados, eles precisam estar em temperatura adequada, né? Então, no caso dos produtos refrigerados, eles precisam estar em condições de refrigeração. A gente percebe, por exemplo, alguns alimentos que são vendidos, às vezes, em promoção dentro dos mercados, como iogurtes, bebidas lácteas, que ficam no meio do mercado sem nenhuma refrigeração. E é importante a gente observar que esses produtos que são refrigerados, eles precisam estar acondicionados de forma refrigerada. É importante entender que a temperatura ela é um fator importante para que a gente consiga ter um alimento seguro, né? E a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Eu coloquei aqui para vocês também algumas considerações com relação a outros tipos de alimentos, né, que a gente precisa observar as características nesse momento da compra, da seleção, né? Quando a gente fala, então, de produtos lácteos, como leite, queijos, né, que são, por exemplo,
vendidos refrigerados, é importante a gente observar que eles precisam estar conservados sob refrigeração, com exceção desses produtos que são embalados como o tipo vida longa, né? Ou longa vida, que são aqueles produtos em caixinha. Então, esses não precisam de refrigeração, mas a gente também precisa prestar atenção na integridade das embalagens, né? Então, assim como as latas, né, as caixas, a gente precisa verificar se elas não estão violadas, se não estão furadas, enferrujadas, amassadas, estufadas. Então, é importante a gente verificar essas embalagens, né, para todos os alimentos que são vendidos dessa forma, de forma embalada. Para os produtos, como, por exemplo, que são vendidos a granéis, né, ou que são os cereais, as leguminosas, é importante a gente observar o peso, né, a aparência, se eles não têm nenhum tipo de sujidade, umidade, a gente perceber que às vezes pode aparecer algum caruncho, algum bichinho. É importante a gente verificar essas características desses alimentos e a validade do produto mais uma vez, porque na maioria das vezes, assim como as outras embalagens, esses produtos também vão ter a informação do prazo de validade daquele alimento, de acordo com a forma de armazenamento. E quando a gente vai fazer, né, a compra de caixas fechadas com bebidas ou com outros produtos em grande quantidade, é importante verificar se essas caixas elas não estão úmidas, né? Então é importante que elas estejam secas, e se essas latas, né, essas embalagens das bebidas, essas embalagens únicas, elas não apresentam nenhum tipo de vazamento, porque se esse vazamento acontecer, ele pode estar também nessa caixa maior, e isso pode trazer um risco para a segurança desses alimentos quando você levá-los para casa, né, ou para o seu estabelecimento. E quando a gente pensa na compra desses alimentos lá no mercado, né, o Ministério da Saúde fez até uma ordem de qual seria a sugestão de ordem, né, que seria interessante para fazer a compra no mercado. Né? Então, quando a gente começa a fazer a compra no mercado, é importante a gente começar pelos alimentos não perecíveis, como arroz, farinhas, feijões, e depois a gente parte para os alimentos perecíveis, que são armazenados congelados, porque como eles estão congelados, eles vão conseguir ter uma durabilidade maior dentro dessas condições de congelamento até o momento de passar no caixa, né, e ele chegar até a nossa casa. E, por último, né, a gente escolheria, então, os perecíveis que são guardados sob refrigeração, como os iogurtes, queijos, carnes. Então, assim, a gente evita que esses alimentos que estão congelados ou que estão refrigerados fiquem por muito tempo em temperatura ambiente, que é uma temperatura perigosa, né, para que a gente tenha um cuidado maior, então, desses alimentos quando a gente tem essa temperatura. Quando a gente fala do armazenamento, né, então a gente comprou o alimento e a gente está levando ele para casa, e aí a gente vai fazer o armazenamento desses alimentos. É importante a gente verificar que cada tipo de alimento tem uma característica diferente, tem uma necessidade de forma de armazenamento diferenciada. Então, os alimentos que são não perecíveis são aqueles que não precisam de refrigeração, mas conseguem ficar muito bem, né, em temperaturas próximas da temperatura ambiente. Então, o ideal é que ele fique aí de 10 a 26 graus, né? Então, é importante que esses alimentos eles sejam armazenados em ambientes frescos, secos, bem ventilados. Então, cuidado, né, para que não sejam ambientes úmidos, porque essas embalagens elas podem absorver umidade e isso pode passar para o alimento. Né? Então, as embalagens elas têm, mais uma vez, estarem íntegras, né, nesse processo de armazenamento também. E durante o armazenamento é importante que a gente consiga fazer uma organização desse espaço. Né? Então, a organização ela é fundamental. É importante que a gente organize os alimentos de forma que o primeiro que vence é o primeiro que sai, que é o que a gente chama de PVPS. Então, a gente coloca os alimentos que vencem primeiro mais à frente, e aí eles são mais fáceis de serem pegos, né, para que eles sejam utilizados. E aqueles que vão ter um vencimento mais tardio, eles podem ficar um pouquinho mais para trás nessa organização dentro do estoque, né, dentro do seu armário. E é importante a gente estar sempre de olho na validade desses alimentos. Né? Então, a gente só vai conseguir também fazer essa organização se a gente tiver em mente, né, e se a gente estiver prestando atenção na validade desses alimentos. É importante observar também que durante esse processo de armazenamento, esses alimentos eles não podem ficar diretamente no chão, encostados na parede, né? Eles precisam estar fora da luz direta do sol. Então, é importante que a gente consiga fazer esse armazenamento da forma adequada.
E com relação aos produtos de limpeza, porque quando a gente vai adquirir os nossos insumos, a gente também adquire produtos de limpeza, esses produtos de limpeza, eles precisam ser armazenados em locais próprios, fora, né, longe desse local do armazenamento dos alimentos. Então, eu só tenho um armário, eu consigo fazer essa divisão de alguma forma que esses produtos de limpeza, eles fiquem mais distantes dos alimentos. Porque os produtos de limpeza, eles podem acabar passando, né, alguns odores para esses alimentos que estão armazenados ali. Então, é importante fazer essa separação. Quando a gente fala de alimentos perecíveis, são aqueles alimentos, então, que precisam de temperatura adequada para fazer o processo de armazenamento. Então, para os alimentos que são perecíveis, é importante a gente observar a temperatura na qual esse alimento precisa ser armazenado. Então, tem alguns alimentos que são refrigerados e tem outros alimentos que são congelados. Então, para aqueles que são congelados, eles vão ser armazenados em freezers, né, em congeladores próprios para esse tipo de manutenção da temperatura, que é a temperatura de congelamento. Enquanto que os que são refrigerados, eles podem ficar armazenados em geladeira, refrigeradores, que conseguem manter essa temperatura de refrigeração. É importante a gente observar a limpeza e a desinfecção desses equipamentos. Então, tanto a geladeira quanto freezers, eles precisam estar limpos, precisam estar organizados. Tanto a geladeira quanto o freezer, eles têm uma capacidade que a gente chama de capacidade nominal, que é a capacidade na qual ele realmente pode armazenar aqueles produtos dentro daquela temperatura específica. Então, se a gente acumula muitos alimentos dentro desses freezers, dessa geladeira, ele não vai conseguir fazer com que aqueles alimentos estejam na temperatura que a gente gostaria, né? Então, é importante a gente observar a quantidade do alimento que a gente coloca dentro desses espaços, porque se eu coloco muito alimento dentro da geladeira, a geladeira vai ter que trabalhar bastante para conseguir chegar naquela temperatura mais baixa para aquele tanto de alimento que a gente tem ali. Então, é importante a gente, né, ter em mente que esses equipamentos, eles precisam também ter manutenção, né, eles precisam ter esse controle da temperatura, e é importante a gente obedecer a quantidade dos alimentos que podem ser colocados, que podem ser armazenados ali. Um outro ponto importante desses equipamentos é a questão do acúmulo de gelo, né? Então, quando a gente faz a manutenção correta, quando a gente faz essa limpeza desses equipamentos, a gente consegue diminuir esse acúmulo de gelo que pode também prejudicar o funcionamento desse tipo de equipamento. Então, é importante evitar que forme aquela crosta de gelo muito grande, né? Porque isso acaba dificultando a troca de calor que acontece do alimento dentro desses equipamentos. Um outro ponto importante também para os alimentos perecíveis é que é importante que a gente consiga fazer o porcionamento antes, por exemplo, de fazer o congelamento ou a refrigeração de determinados alimentos, como, por exemplo, carnes. A carne, né, quando a gente vai fazer esse armazenamento, é importante que ela já esteja porcionada, porque você vai usar uma determinada quantidade, pensando, né, numa carne congelada ou refrigerada, e depois você não vai poder mais congelar essa carne, né? Então, quando você faz esse porcionamento, você já tem ali porções exatamente com a quantidade na qual você vai poder utilizar. E é importante também fazer a identificação de todos esses alimentos que são porcionados e que são armazenados tanto na geladeira quanto no freezer. E fica a dica também, né, para prestar atenção na forma como esses equipamentos eles estão sendo utilizados, né? Então, tentar mantê-los com a porta fechada o maior tempo possível, né? Abrindo o mínimo de vezes, porque quanto mais a gente abre esses equipamentos, maior é a oscilação de temperatura. E aí a gente acaba não conseguindo manter a temperatura que a gente gostaria que esses equipamentos mantivessem esses alimentos. Então, aqui tem uma figura mostrando, né, um pouco como seria a organização da geladeira. Então, a gente pensa que nas prateleiras superiores é importante que fiquem os alimentos que já estão prontos para consumo. E esses alimentos eles precisam estar identificados, né, tampados, né, para que a gente não tenha também a contaminação dentro dessa geladeira. As prateleiras do meio estão os alimentos semi-prontos ou pré-preparados, que depois vão passar ainda por algum tipo de processo, algum tipo de cocção, e aí depois ficarão prontos. E nas prateleiras inferiores, a gente pode fazer o armazenamento dos alimentos crus, separados entre si, né? Então, a gente pode colocar
algum saquinho ou então algum pote que faça essa separação desses alimentos crus e também de outros produtos que a gente faça o armazenamento desses alimentos, né, na geladeira. Nessa figura, é importante observar, por exemplo, o posicionamento dos ovos, né? Então, os ovos eles estão ali dentro da geladeira e não normalmente na porta, como a gente encontra até nos próprios equipamentos, né, o espaço para a colocação dos ovos na porta. A porta é uma parte da geladeira que sofre muita oscilação de temperatura. Então, a gente deixa esse espaço, né, reservado para líquidos como bebidas, né, sucos, enfim. E os ovos, eles precisam ser armazenados de uma forma diferente, não na porta, porque essa oscilação de temperatura faz com que a gente tenha também alteração nas características sensoriais desses ovos. Então, essa organização da geladeira ela é importante para a gente conseguir melhorar, né, na verdade, manter as características adequadas dos alimentos e também que eles sejam mantidos de forma segura. Bom, vocês viram no slide anterior que os ovos eles estavam lá no interior da geladeira. Então, onde e como a gente vai fazer o armazenamento desses ovos, né? Isso é importante a gente falar. É importante que os ovos eles estejam no interior da geladeira, porque na porta, como é a maioria dos equipamentos que a gente encontra, né, no mercado, onde a gente tem um espaço ali para os ovos, a porta é justamente o local onde sofre a maior variação de temperatura. E essa oscilação de temperatura faz com que os ovos eles acabam perdendo a qualidade. Então, a gente precisa fazer o armazenamento desses ovos no interior da geladeira. Então, todos os ovos eles precisam de refrigeração. E isso é super importante. Além dessa refrigeração, é importante que os ovos a gente consiga, né, fazer o armazenamento desses ovos de forma adequada no interior da geladeira, sem a embalagem original. Então, aquela embalagem que vem com os ovos, ela precisa ser descartada. Então, a gente retira os ovos, coloca esses ovos dentro de um outro recipiente, e esse recipiente a gente, então, armazena lá no interior da geladeira. Porque essas embalagens que vêm com os ovos são embalagens que podem ficar úmidas, né, e aí pode trazer sujidades, micro-organismos para esses ovos durante o armazenamento. Então, é importante que a gente descarte essas embalagens. E um outro ponto importante é que os ovos eles precisam ser de procedência conhecida, né? Então, os ovos são alimentos também de origem animal e precisam, então, ter o selo de identificação da fiscalização que é feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esses ovos eles precisam ter também essa procedência conhecida. Além da procedência, a validade. Então, os ovos também possuem prazo de validade. Então, essas informações elas precisam estar presentes no momento da compra, né? Vão estar lá nessa embalagem. Um outro ponto importante, né, que sempre é perguntado, é que esses ovos, se eles precisam ou não ser higienizados. A casca do ovo é porosa, então quando a gente faz algum processo de higienização, como a gente vai falar daqui a pouco sobre frutas e hortaliças, pode ter a entrada, né, desses componentes para o ovo através da casca. Então é importante que essa higienização aconteça bem próxima ao processo de utilização desses ovos. Mas é importante a gente lembrar, né, que o principal cuidado que a gente tem que ter com os ovos é em relação à salmonela, que é uma bactéria que pode estar presente nesses ovos, principalmente na casca. E o cozimento é uma atividade importante para que a gente garanta a eliminação dessa salmonela. Então, esse cozimento ele precisa acontecer de forma que no interior do ovo a gente consiga atingir 60 graus. E como a gente vai saber se esse ovo ele atingiu 60 graus? No momento em que a gema ela fica dura, significa que esse processo de coagulação ele só acontece nessa temperatura de 60 graus. Então, significa que a gente conseguiu atingir essa temperatura durante o cozimento. Então, por ser a casca do ovo porosa, é importante a gente observar que essa higienização ela não precisa acontecer, né? No máximo que eu posso fazer é uma passagem de papel toalha, né, para retirar algumas sujidades que possam estar presentes nessa casca. Mas é importante lembrar que se eu faço qualquer processo de higienização, assim como a gente pode fazer para frutas e hortaliças, isso só pode acontecer no momento da utilização dos ovos, né? No momento que antecede a utilização dos ovos. Então, no momento do armazenamento, lembrando mais uma vez, os ovos precisam ficar armazenados no interior da geladeira, não precisam de higienização, porém precisam de refrigeração e por isso precisam ser colocados no interior da geladeira
e a gente tem que ter conhecimento da procedência e validade desses ovos e, quando consumi-los de forma cozida, né, para que a gente consiga atingir essa temperatura de 60 graus e eliminar a salmonela nesse alimento. Todos os alimentos que são perecíveis, né, precisam também de identificação na hora que a gente faz o armazenamento desses alimentos, seja na geladeira ou no freezer. Então, todos os alimentos que forem fracionados, que forem transferidos de suas embalagens originais para outros recipientes, eles precisam de identificação, né? Então, como eu vou fazer essa identificação, né? Para essa identificação, a gente utiliza algumas etiquetas, e essa etiqueta ela precisa ter informações que a gente, por exemplo, consegue no rótulo original. Então, a gente tem que ter nessa etiqueta o nome do fornecedor, do fabricante, o nome e a marca do produto, o modo de conservação, a data em que ele foi aberto ou manipulado e o prazo de validade. Então, para todos os alimentos que sofreram qualquer tipo de fracionamento ou que tiveram que sair da sua embalagem original, é importante que a gente tenha essa identificação. Então, eu coloquei aqui até um exemplo de etiqueta para vocês, onde a gente tem, né, os itens que são importantes que estejam presentes nessas etiquetas. E aí, qual é o prazo de validade que eu vou colocar nessa etiqueta? Porque cada produto tem um prazo de validade diferenciado, de acordo com as suas características de armazenamento, por exemplo. Então, é importante que aqueles produtos que têm rótulo, que a gente utilize as informações do rótulo original. Em diversos produtos, tem a informação de que depois de aberto, esse produto ele precisa ser consumido em X dias. Então, normalmente, essa informação ela também vem acompanhada da forma de armazenamento desse alimento. Então, precisa ser armazenado em geladeira, em freezer, um ambiente seco. Então, aquele leite em caixinha, né, quando eu compro, ele tem uma validade de 6 meses a 1 ano, quando ele está fechado. E ele pode ser mantido em temperatura ambiente. Depois que eu faço a utilização desse leite, que eu abro esse leite, que eu fraciono esse produto, eu vou ter outro prazo de validade. Então, toda vez que eu abro o produto, toda vez que eu tenho um produto aberto, o produto passa a ter uma nova validade. Então, esse leite, depois de aberto, ele tem uma outra validade que, inclusive, está descrita no rótulo original dele. Então, vem lá dizendo, né, que depois de aberto, esse leite precisa ser consumido em até 48 horas, sob refrigeração. Tem sempre a informação, então, da condição de armazenamento que esse alimento precisa ter. E para os alimentos que não têm embalagens, para os alimentos que são de fabricação própria, né, alimentos prontos, a gente tem que levar em consideração a qualidade da matéria-prima, a manipulação, o armazenamento, a temperatura tanto de preparo quanto de pré-preparo. E é importante a gente verificar essas condições para que a gente possa estabelecer esse prazo de validade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, para todos os alimentos que a gente faz a compra, né, que a gente adquire, a gente precisa fazer o processo de higienização, seja ele um alimento in natura, né, como frutas, hortaliças, seja um alimento embalado. Esses alimentos embalados, por exemplo, né, quando a gente chega em casa com esses produtos, a gente precisa higienizar todas essas embalagens. E essa higienização pode ser feita utilizando um pano ou um papel toalha com álcool 70 para retirada dessas sujidades grosseiras que podem estar presentes durante o armazenamento no local de compra. Para os produtos como frutas e hortaliças, né, para os alimentos como frutas e hortaliças, a gente tem que fazer essa higienização momentos antes do preparo. Ou, se eu fizer essa higienização de uma forma planejada, né, um pouco mais antes do preparo, é importante que a gente faça de forma adequada o processo de armazenamento desse alimento já higienizado. Então, essas frutas e hortaliças, depois que elas forem higienizadas, para que elas possam ser armazenadas para serem utilizadas em outro momento, né, para que esse preparo aconteça em outro momento, seja no outro dia ou ao longo da semana, é importante que elas estejam acondicionadas em recipiente limpo e que também a gente tenha ali um papel toalha que possa, né, absorver essa umidade que pode acontecer ao longo do tempo e que pode levar à deterioração dessas frutas e hortaliças. Então, é importante que essa higienização ela aconteça de forma correta e o armazenamento dessas frutas e hortaliças higienizadas também aconteça de forma correta. Lembrando que, nesse armazenamento, as frutas e hortaliças higienizadas, elas devem estar separadas daquelas que não foram higienizadas, que ainda estão, né, com sujidades, que ainda estão cruas.
E é importante também a gente observar a higienização das bancadas, dos utensílios da cozinha, que a gente vai falar daqui a pouco. E como a gente faz a higienização desses alimentos? O primeiro ponto é, a gente precisa fazer a higienização das nossas mãos antes de manipular esses alimentos, né? E aí, sim, a gente pode proceder ao processo de higienização dos alimentos. Todo o processo de higienização, ele consiste em 2 etapas, da limpeza e desinfecção. Então, a limpeza ela vai acontecer no momento em que a gente faz a utilização de água corrente. Então, a gente vai pegar esse alimento e vai passar, né, em água corrente. Frutas, legumes, verduras, a gente vai fazer, então, essa retirada das sujidades mais grosseiras. A gente pode fazer a retirada das partes que estão machucadas, que não vão ser utilizadas, que estão mais amareladas. E aí, então, a gente passa esse alimento, nessa parte que a gente vai utilizar, em água corrente. Então, essa é a primeira etapa, que é a etapa de limpeza. Depois, então, a gente parte para outra etapa, que é a etapa de sanitização, né? Desinfecção, que é quando a gente utiliza algum produto químico para fazer, então, a eliminação, né, ou a redução da carga microbiana desses alimentos. Normalmente, né, o componente químico que a gente utiliza é o hipoclorito de sódio, que pode ser utilizado através, por exemplo, de alguns produtos que já são específicos para serem utilizados na higienização de alimentos que estão presentes no mercado. Para esses produtos, né, a gente utiliza as informações que estão descritas no rótulo, então a gente utiliza as recomendações do fabricante. Quando a gente utiliza algum produto que não que não tem essa especificação, né, que já está pronto, a gente pode utilizar, por exemplo, a água sanitária, que tem o hipoclorito de sódio e que possa ser utilizada para alimentos. Então, essa informação ela vem descrita também no rótulo da água sanitária. Então, só podemos utilizar água sanitária que tenha a identificação de que pode ser utilizada para a higienização dos alimentos e que tenha também a identificação da Anvisa, que é o órgão que regulamenta esse tipo de produto. Então, a gente faz essa solução clorada com o hipoclorito de sódio e deixa por pelo menos 15 minutos esse alimento imerso nessa solução clorada. Essa solução tem que ser de 200 ppm, que convertido para a água sanitária, que a gente pode utilizar para alimentos, seria 1 colher de sopa para 1 litro de água. Então, é sempre importante lembrar, né, de não utilizar nenhum outro produto que não possa ser utilizado para alimentos. Então, que a gente utilize ou esses produtos que já tem no mercado, que já são próprios para a higienização dos alimentos, e aí é só seguir a recomendação do fabricante, ou a gente pode utilizar a água sanitária que é utilizada para alimentos, que pode ser utilizada para alimentos, que tem essa especificação no rótulo, dessa forma, utilizando 1 colher de sopa para 1 litro de água. E aí eu deixo, então, esse alimento imerso por 15 minutos. Após esses 15 minutos, a gente faz a retirada desses alimentos, coloca em um outro recipiente para proceder à 4ª etapa, que seria o enxágue. Uma dica que eu dou é que não verta esse recipiente que a gente tem a solução clorada, porque algumas sujidades podem decantar no fundo do recipiente e isso acabar voltando para o alimento. Então, é melhor fazer a retirada, colocar em outro recipiente e depois fazer esse enxágue. E aí, esse alimento está higienizado. Então, se ele for armazenado depois de higienizado, é importante que ele seja armazenado de forma correta para evitar a contaminação. E se ele já estiver, né, na etapa de preparo, então que agora ele possa ser preparado. Com relação às bancadas, utensílios e as próprias embalagens que a gente já falou aqui, a gente também pode fazer esse processo de higienização. Então, a primeira etapa que seria a limpeza para a retirada das sujidades mais grosseiras. Então, a gente pode fazer isso com pano, com papel toalha, para a retirada dessa sujidade, pode ser poeira, né, daquilo que a gente tem lá naquele ambiente, né, os utensílios. E aí depois a gente faz o processo de desinfecção, que pode ser feito com água e detergente, né? Então, ali como está na figura, né, a gente tem a passagem de uma esponja com sabão, que pode ser sabão ou detergente neutro, e aí a gente tem então a retirada com água, ou a gente também pode utilizar uma solução clorada para a retirada desses micro-organismos, ou o álcool 70. Tanto a água e detergente, quanto a solução clorada e o álcool 70 são importantes para a retirada, para esse processo de desinfecção, que é a retirada dos micro-organismos, a redução
dessa carga microbiana. Então, a partir daí, a gente tem, né, a higienização dessas superfícies. Isso pode ser feito nas bancadas, isso pode ser feito nos utensílios também, como, por exemplo, as tábuas, que a gente também vai falar aqui. Um outro item importante nesse processo de higienização são as esponjas. Que a gente usa essas esponjas para fazer a higienização, né, das bancadas, dos utensílios, e também podemos utilizar essas esponjas para fazer a higienização das frutas e hortaliças. Então, por exemplo, algumas frutas a gente pode utilizar, né, como banana, maçã, a gente pode utilizar as esponjas para retirar aquela sujidade mais grosseira ali da casca dessas frutas. Primeira coisa importante, né? Para cada tipo de processo, a gente vai utilizar uma esponja. Então, se eu faço isso com as frutas, eu só vou utilizar essa esponja para essas frutas. Se eu vou fazer a utilização dessa esponja, de outra esponja, para fazer a higienização da bancada, é uma esponja só para a bancada, é uma esponja só para os utensílios. Então, a gente tem, né, que fazer essa separação. Um outro ponto importante é que essas esponjas elas não podem ser utilizadas para sempre, né? Então a gente precisa fazer uma troca constante dessas esponjas. Então, semanalmente a gente faz essa troca, né? É o recomendado que a gente faça essa troca dessas esponjas. É claro que se você observar se essa esponja ela já não está muito boa, já não está muito firme, ela pode ser trocada até mesmo antes, dependendo aí do volume de limpeza, né, de higienização que você faça desses produtos. E existem 2 métodos de desinfecção que já são descritos na literatura como sendo os mais eficientes para a higienização das esponjas, que é a utilização do hipoclorito de sódio, que pode ser feito com uma solução de 200 ppm, assim como a gente faz lá para frutas e hortaliças, e aí a gente mantém essas esponjas imersas nessa solução por 15 minutos, ou a gente pode também utilizar a fervura, né? Então a gente pode colocar essas esponjas num recipiente com água fervente de 3 a 5 minutos. Esses 2 métodos são eficientes para a higienização dessas esponjas. Então a gente consegue reduzir a carga microbiana dessas esponjas. Lembrando sempre que esse processo de higienização ele tem que ser feito diariamente, né, à medida que a gente vai fazendo a utilização dessas esponjas e que elas precisam ser trocadas pelo menos semanalmente, para que a gente possa, então, ter segurança na utilização desse tipo de item durante o processo de higienização desses outros componentes que a gente tem durante o nosso pré-preparo. E ainda durante o pré-preparo, né, a gente tem que ter atenção à qualidade dos ingredientes, né? Então, nesse processo de seleção, né, do processo de armazenamento, é importante a gente observar a característica e a qualidade desses ingredientes que a gente vai utilizar para o preparo dessas refeições, desses alimentos. E também a gente tem que ter atenção à contaminação cruzada, que é um processo que acontece de troca de micro-organismos de um tipo de alimento para outro. E isso pode trazer um risco para a saúde do consumidor. Então, por exemplo, eu tenho uma bancada, uma tábua, uma faca, e essa faca, tábua ou bancada, ela tem que ser higienizada após cada troca, após cada processo de utilização por um alimento diferente. Então, eu não posso utilizar a mesma tábua no mesmo momento, e mesmo sem higienização, para fazer o pré-preparo, por exemplo, de carne, de frango, de pescado, de frutas, de hortaliças. Então, eu preciso, a cada tipo de alimento, fazer essa higienização. Então, por exemplo, hoje eu comecei a cortar carne vermelha. E aí, nessa tábua, com essa faca, eu não posso começar a cortar o frango que eu vou fazer no preparo daqui a pouco. Então, eu tenho que fazer a higienização de todos esses materiais, da tábua, da bancada, da faca, para depois, então, fazer o pré-preparo desse frango. E vice-versa, né? Se eu tivesse antes fazendo o pré-preparo do frango, eu tenho que fazer a higienização de todos esses materiais para depois, então, fazer o pré-preparo da carne. A mesma coisa, e principalmente, né, acontecem também com as hortaliças. Então, vamos supor que eu estou cortando o frango numa tábua, utilizando uma faca, tem aquela tábua em cima da bancada. Eu tenho que fazer a higienização de todos esses materiais para depois, então, fazer a utilização desses mesmos materiais para fazer, então, o corte de frutas e de hortaliças. Principalmente falando de frutas e hortaliças que, às vezes, vão ser consumidos crus. Se não passarem por nenhum tipo de processamento térmico, né, se não passarem pelo calor,
vão carregando esses micro-organismos lá para o alimento preparado. Então, é importante a gente ter essa atenção com relação à contaminação cruzada. Então, para a gente evitar a contaminação cruzada, uma dica além da higienização que a gente falou, né, e é importante que a gente faça essa higienização constante, assim como para as esponjas, as tábuas, a gente também precisa fazer essa higienização. É importante também que a gente possa fazer a separação dessas tábuas. Então, se há a possibilidade de ter uma tábua para carne vermelha, uma tábua para o frango, uma tábua para as frutas, né, e outros vegetais, que a gente consiga fazer dessa forma, né? Não tenho a possibilidade de ter várias tábuas, só tenho uma tábua para fazer tudo. Então, a cada etapa, a cada procedimento, é necessário fazer esse processo de higienização que a gente falou anteriormente. Então, eu vou fazer a limpeza, né? Então, primeiramente, como está aparecendo na figura, a gente pode utilizar água e sabão para retirar essa sujeira inicial, né, em água corrente, e depois eu vou colocar esses materiais numa solução clorada, por exemplo, para fazer esse processo de desinfecção. Então, é importante que, para esses materiais, né, para a gente evitar essa contaminação cruzada, esse processo de higienização ele precisa acontecer de forma correta e, principalmente, entre cada atividade com alimentos diferentes. Com relação a algumas etapas do pré-preparo, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes da gente observar, né? Quando a gente fala do pré-preparo de carnes, frango, que estão congelados, a gente precisa garantir condições adequadas de descongelamento. A gente falou lá no início que quando a gente faz a compra de alimentos congelados, é importante a gente observar que esses alimentos congelados eles estejam realmente congelados, que eles não tenham sofrido descongelamento forçado. Então, é importante a gente prestar atenção nas características desse alimento que está congelado. Mas quando a gente vai fazer o pré-preparo desse alimento congelado, a gente vai precisar fazer o descongelamento. Então, como esse descongelamento ele pode acontecer? Ele pode acontecer de 3 formas. Primeiro, sob refrigeração, que é o mais recomendado. Então, é importante que esse alimento ele sofra um descongelamento de forma mais lenta, né? Então, a gente passa do congelamento para a refrigeração, então esse alimento ele vai aumentando gradativamente sua temperatura, mas em condições de refrigeração. Um outro item importante, né, que a gente pode utilizar é o micro-ondas para fazer esse descongelamento, mas com algumas ressalvas. O micro-ondas, às vezes, dependendo da potência, da forma de utilização, ele pode cozinhar o alimento por fora e por dentro ele ainda continuar congelado. E aí a gente tem um perigo que é chegar com esse alimento no que a gente chama de zona de perigo, que é essa temperatura aí de 10 a 60 graus Celsius, que é onde os micro-organismos eles podem se multiplicar em grande quantidade. Então a gente tem que ter o cuidado na utilização do forno micro-ondas nesse sentido. O ideal é que a gente, para pequenas porções, que a gente consiga colocar esse alimento congelado dentro de um recipiente com água, e a água dentro do micro-ondas vai conseguir fazer esse aquecimento de uma forma mais homogênea, fazendo então com que o alimento descongele como um todo, né, e não fique só cozido por fora e congelado por dentro. E uma outra forma importante de descongelamento seria a cocção direta. Então isso pode acontecer, por exemplo, para alguns alimentos como vegetais que a gente compra já congelado, como ervilha, couve-flor, né, que já estão congelados, ou se a gente faz o nosso congelamento em casa e depois vai fazer a cocção. Então, a gente pode fazer essa cocção direta, né? Esse cozimento direto, que é tirar o alimento congelado e colocar direto na água quente, né? Ou na fervura. E é importante a gente observar que após o descongelamento, esse produto ele não pode ser recongelado, que é aquilo que acontece às vezes no mercado, que a gente falou aqui, né? Então, é importante que esse alimento, uma vez que eu fiz o descongelamento, que eu utilize ele todo, né? Que eu faça o pré-preparo, o preparo desse alimento, depois eu posso até congelar, mas eu não posso recongelar esse produto que já foi descongelado sem passar por algum tipo de preparo, tá? Com relação à dessalga, que também pode ser uma etapa de pré-preparo de alguns alimentos, como bacalhau, carne seca, né? A gente também precisa garantir condições adequadas nesse processo. E aí a gente pode fazer também de 2 formas, né? Uma das formas é o processo de escaldar, que a gente coloca a água sob fervura
e vai fazendo, então, a retirada desse sal à medida que a gente vai retirando essa água e colocando novamente até que esse sal saia, né, na quantidade que você deseja desse alimento. E uma outra forma de fazer a dessalga é fazendo a imersão desse alimento em água potável sob refrigeração, né? Mesmo que esse alimento esteja salgado, é importante a gente lembrar que alguns micro-organismos também conseguem se desenvolver com essa quantidade de sal que a gente tem nesses alimentos salgados. Então, se eu deixo esse alimento em imersão em água potável, em temperatura ambiente, eu posso ter o desenvolvimento desses micro-organismos ali naquelas condições. Então, eu preciso colocar também, né, esse recipiente que eu vou ter a água e o alimento dentro da geladeira, né? Então, eu preciso colocar sob refrigeração. E aí também promovendo essa troca frequente da água para a retirada desse sal. E aí agora a gente vai para a etapa de preparo, né? A gente tem alguns tipos de alimentos com características específicas, processos de cozimento, de cocção específicos, que a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeira coisa importante, quando a gente fala de preparo, a gente está falando basicamente de alguns alimentos que a grande maioria vão precisar de aquecimento, né? Vão precisar passar por temperatura. E aí é importante que a gente consiga atingir temperaturas mais elevadas no interior desse alimento. Então, segundo a legislação, a gente precisa conseguir atingir um mínimo de 74 graus Celsius no centro geométrico do alimento. Então, a gente recomenda que tenha realmente um termômetro que possa fazer a medição dessa temperatura desses alimentos. Um outro ponto importante é que, durante o preparo, a gente também precisa minimizar o risco de contaminação cruzada. Então, é importante que esse alimento, depois que ele esteja preparado, ele seja armazenado de forma correta, para que ele não entre em contato com o alimento que está cru, para a gente evitar qualquer tipo de contaminação cruzada. E durante o processo de resfriamento desse alimento, por exemplo, para armazenamento, ou que ele vai ser utilizado em outro momento, esse resfriamento ele precisa acontecer de forma controlada. Por quê? Porque quando a gente resfria o alimento, a gente pode ter a passagem desse alimento naquela zona de perigo que a gente falou, que é entre 10 e 60 graus Celsius. E essa passagem na zona de perigo, a gente pode ter o crescimento de micro-organismos que não conseguiram ser eliminados durante o processo de preparo. Então, esse resfriamento do alimento preparado, ele pode acontecer em até 2 horas, passando a temperatura de 60 para 10 graus. E esse resfriamento ele vai acontecer dessa forma se a gente, por exemplo, colocar esse alimento sob refrigeração. Mas eu não vou colocar o alimento quente na minha geladeira. A geladeira ela é própria para isso, né? Então, ela foi projetada para que ela consiga fazer essa troca de calor entre o alimento, né, e o equipamento. Então, é importante a gente não deixar aquele alimento resfriando em temperatura ambiente, né, em cima do fogão, em cima da bancada, em cima da pia. Então, uma vez que ele foi preparado, que ele não vai ser consumido naquele momento, ele precisa realmente ser refrigerado. Então, a gente precisa evitar a permanência desses alimentos em temperatura ambiente. Porque como está ali na figura, né, em 1h30 até 2 horas, nessa temperatura ambiente, a gente tem um crescimento microbiano muito grande e isso pode levar a uma doença transmitida por alimento, uma vez que essa pessoa consuma esse alimento que ficou nessa temperatura ambiente de forma inadequada. Então, sempre é importante lembrar que depois do preparo, ou esse alimento ele vai ser consumido de forma imediata, ou ele precisa ser conservado sob refrigeração ou congelado, se for o caso. Com relação à fritura, né, a gente também pode ter a fritura de salgadinhos, né, de outros alimentos. Essas frituras elas também precisam acontecer em temperaturas adequadas. Então, tanto gorduras quanto óleos, eles podem ser aquecidos, mas esse aquecimento ele tem que ser de forma controlada, né, até 180 graus Celsius. Isso porque essa temperatura é uma temperatura na qual a gente não tem a degradação efetiva desses óleos e gorduras. Se essa temperatura é muito maior do que isso, a gente pode ter a degradação desses componentes, a formação de componentes que podem trazer risco à saúde do consumidor e também de alterações do ponto de vista sensorial. Então, a gente vai observar, por exemplo, a fritura ficando mais escurecida, né, ficando com amargor. Então, é importante a gente ter o controle dessa temperatura. Então,
Uma das formas da gente ter esse controle, né, é também verificar as características dos óleos das frituras. Então, quanto mais altas temperaturas a gente atinge desse óleo, mais degradado esse óleo vai ficando. Então, a gente vai percebendo que o óleo vai ficando mais viscoso, ele pode ir apresentando também resíduos dos alimentos que foram utilizados durante a fritura, né? Às vezes também fumaça, mais escurecido. Então, quando ele apresentar essas alterações sensoriais, a gente não utiliza mais esse óleo e aí, então, ele precisa ser descartado. Lembrando que esse descarte ele precisa ser de forma adequada, né? Jamais esse óleo pode ser descartado na pia da cozinha, no vaso sanitário, né? Então, existem pontos de coletas espalhados em vários locais onde a gente pode fazer, então, o descarte adequado desse óleo. A gente pode colocar esse óleo que já foi utilizado no próprio recipiente do óleo que a gente já usou, né, e fazer esse descarte de forma correta com empresas que vão fazer, então, a utilização desse óleo para outros fins. E um ponto importante que a gente tem falado desde o início, né, é que o tempo e a temperatura, né, são fatores importantes para a garantia da qualidade, da segurança desses alimentos. Então, quando a gente pensa no produto pronto, a gente tem que garantir que ele tenha um tempo adequado de armazenamento ou para que ele possa ser consumido dentro de um tempo, de uma temperatura adequada. Então, quando a gente fala do produto pronto, né, esse produto ele precisa ser armazenado sob refrigeração ou congelamento, né? É importante evitar que esses alimentos cozidos, que já estão prontos, eles entrem em contato com os alimentos que ainda estão crus, como a gente falou, a mesma coisa para os higienizados, né? Então, os alimentos depois que já estão prontos, se eles já estão prontos, eles já passaram por um processo de cocção, a carga microbiana já foi reduzida. Se ele entra em contato com o alimento cru, ele pode vir a se recontaminar. E aí, se ele não vai passar por nenhum outro tipo de cozimento, nenhum outro tipo de aquecimento, a gente pode levar esses micro-organismos para quem for consumir esse alimento. Então, isso é um perigo e a gente precisa saber controlar. As embalagens, elas precisam ser identificadas, né? Então, aquele alimento preparado, aquele alimento pronto, né? Uma vez que ele não vai ser utilizado no momento, né? Que ele não vai ser consumido de forma imediata e que ele vai precisar ser mantido armazenado de alguma forma, ele precisa ter essa identificação. E aí eu coloquei aqui para vocês que o prazo máximo de consumo de um alimento preparado, ele vai depender da temperatura que ele se encontra. Né? Então, quando ele é conservado sob refrigeração a 4 graus Celsius ou uma temperatura menor do que isso, ele pode ficar, né, ele pode ser armazenado até 5 dias. Então, se eu não consigo garantir que essa temperatura de 4 graus Celsius ou menos possa ser atingida durante esse processo de armazenamento, eu reduzo esse tempo de armazenamento desse alimento. Então, por exemplo, numa geladeira que eu tenho temperaturas entre 8 e 10 graus Celsius, obviamente eu já não vou conseguir armazenar esse alimento pronto em 5 dias. Então, a gente pensa em 2, 3 dias no máximo para a gente conseguir, então, fazer a conservação desse alimento, desse produto pronto. Sempre lembrando que depois que ele está pronto, depois que esse alimento está pronto, depois que essa refeição está pronta, se ela não vai ser consumida de forma imediata, ela precisa ser mantida sob refrigeração ou congelada, respeitando, então, o tempo e a temperatura, né, que é o binômio tempo e temperatura, para garantir a segurança desses alimentos no momento do consumo. E aí, então, a gente passou por todas as etapas, né, durante essa cadeia produtiva de refeições, de alimentos, né, que a gente tem falado desde o início, desde a compra até o momento do consumo. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos cuidados na distribuição. Então, a gente já comprou os nossos insumos, a gente já fez o armazenamento, fez o pré-preparo, fez o preparo desse alimento, armazenou quando a medida necessária, né, para que a gente possa, então, fazer depois a distribuição desse alimento pronto. A gente tem alguns sistemas de entrega, né, a venda direta, que pode acontecer, por exemplo, nas feiras livres, que pode acontecer nas feiras, né, gastronômicas que acontecem pelas cidades. A gente tem o delivery e o takeaway. Né? Com a pandemia, tanto o delivery quanto o takeaway foram formas de distribuição que cresceram bastante. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho
dessas formas de entrega desses alimentos que já estão prontos. Com relação às vendas diretas, né, as atividades que acontecem nas feiras, por exemplo, é importante a gente lembrar que aqueles alimentos que estão prontos, eles foram preparados, às vezes no dia anterior, né, ou então na parte da manhã, e vão ser vendidos em um outro momento. Para que eles possam ser vendidos de forma segura nesse outro momento, a gente precisa condicioná-los da forma correta. Então, se são alimentos quentes, eles precisam ser armazenados na forma quente para serem vendidos diretamente. Ou se eles foram produzidos de forma quente, são alimentos quentes, eles vão ser congelados ou refrigerados para depois, então, serem aquecidos e serem vendidos direto ao consumidor. Então, eu coloquei aqui exemplos, né, de equipamentos que a gente pode utilizar, como caixas térmicas, que podem tanto refrigerar, né, manter esse alimento refrigerado, ou até mesmo congelado, dependendo da estrutura e da quantidade desse alimento, e também caixas que mantêm a temperatura um pouco mais alta, que seriam essas caixas térmicas para o calor. Na venda direta, a gente também tem a utilização de estufas, né? Então, a gente tem alguns salgados que o pessoal coloca nas estufas, e aí a gente tem que verificar a temperatura desses espaços, né? Porque esses equipamentos também vão precisar de manutenção, de limpeza, de higienização, e a temperatura precisa ser controlada. Lembrando que a gente falou que o alimento ele precisa atingir a temperatura, né, o mínimo de 74 graus Celsius no centro geométrico, mas durante esse processo de venda, é aquele tempo que a gente falou que ele não pode ficar muito tempo exposto a uma temperatura ambiente. Então, sempre tem que manter essas estufas em temperaturas mais elevadas. Então, a partir de 60 graus para cima, é importante que essas estufas elas estejam nessas temperaturas maiores. E o tempo que esse alimento vai ficar exposto ali é importante também, né? Eu não posso passar muito tempo com esse alimento exposto, porque senão eu vou chegar naquela zona de perigo que a gente falou, né? Essa temperatura, às vezes, não consegue ser mantida, e aí eu acabo tendo uma perda da qualidade desses alimentos que estão sendo servidos ali. É importante a gente observar que esses alimentos já foram produzidos anteriormente, né? Então eles precisam ter sido produzidos de forma correta, eles precisam ter sido armazenados de forma correta até chegar nessa venda direta, né? Então, para chegar nessa venda direta, a gente precisa garantir toda a qualidade desse produto anteriormente. Um outro ponto importante é que nessas atividades de feira são atividades ao ar livre, né? Então, a gente tem todas as questões do ambiente, né? Calor, às vezes chuva, poeira. Então, é importante que a gente tenha cuidado também nesse alimento que já está pronto, né? Então, que ele não vai, às vezes, passar por nenhum tipo de cocção, às vezes ele vai passar pela fritura somente ali naquele momento, mas é importante a gente considerar que o nosso equipamento que está sendo utilizado para fazer a venda desse produto, né, seja a barraquinha, seja o quiosque, que também tenha condições adequadas de higiene, né, para que a gente garanta que esse alimento que já está pronto, ele não leve um risco para o consumidor, né, que ele não tenha um perigo associado depois que ele já está pronto. Então é importante a gente manter também toda a questão higiênico-sanitária, né, desses espaços que a gente utiliza. Então, como a gente falou, da limpeza das bancadas, né, da troca das esponjas, e aí se eu utilizo, ao invés de utilizar pano, utilizar um papel toalha, porque é descartável. Então é importante a gente observar que durante essa atividade, esses alimentos que já estão prontos, eles precisam continuar seguros se todo o processo foi feito de forma segura. E um outro ponto importante nessa venda direta é a higienização das mãos, né? Então, às vezes a gente não tem disponível pia, sabão, água para fazer a higienização das mãos. E aí o álcool 70 tem sido bastante utilizado para fazer esse processo de higienização das mãos. Então, ele precisa ser utilizado de forma correta, né? A cada troca de atividades. Se é você que recebe o dinheiro, você que entrega o alimento, né, é importante fazer essa higienização com o álcool 70 entre essas atividades para evitar a contaminação desse alimento. Imagina que você já fez tudo certo e aí chega nesse momento da entrega, é importante que a gente continue fazendo certo para garantir, né, a segurança desse alimento. No delivery, né, e também é importante a gente pensar no delivery seguro.
Então, quando eu faço a entrega desse alimento para o consumidor, né, é importante eu pensar como esse alimento está sendo entregue. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes com relação à embalagem, né? Então, é importante que essa embalagem para entrega ela esteja adequada, íntegra, limpa, né? Que essas embalagens, a maioria delas tem lacres de segurança, né? Que traz uma credibilidade para o consumidor daquilo que foi preparado, né? Então, entende que aquele produto ele foi preparado de forma correta, que ninguém depois que ele foi acondicionado nessa embalagem mexeu nesse produto. Então, é importante, né, que a gente tenha esse cuidado com as embalagens dos produtos que são distribuídos de forma delivery. E é importante também, né, pensando nesse seu produto que vai chegar ao consumidor, no qual você ainda não tem acesso direto a esse consumidor, mas só através do seu produto, da inclusão de informações sobre o consumo do alimento. Então, se aquele alimento vai precisar de aquecimento, se ele precisa ser refrigerado. Então, trazer essas informações para o consumo, né, na hora do consumo para o consumidor é super importante para que o consumidor ele tenha a melhor experiência com o seu produto, né? A agilidade entre o tempo de produção e a entrega também é um ponto importante durante o processo de entrega, né? Então, o tempo de produção e o tempo de entrega define também a qualidade do produto que chega para o consumidor. Então, aquele produto, por exemplo, que é frito, quando ele tem uma entrega mais ágil, ele vai chegar com uma certa crocância, com uma certa característica. Se ele demora mais tempo, ele vai chegar com uma outra característica, às vezes não tão interessante assim. Então, a entrega do alimento ao cliente na temperatura apropriada, ela é super importante, né? Então, se o produto é quente, ele tem que chegar quente. Se o produto é frio, né, refrigerado, ele tem que chegar frio. Então, é importante que a gente tenha cuidado na forma como esse produto ele chega para o consumidor, e a gente também tenha cuidado com os nossos entregadores, né? Então, esses indivíduos eles precisam também passar, né, por algum tipo de treinamento para que eles possam fazer da melhor forma a entrega desse alimento. É importante lembrar que as caixas de entrega elas precisam ser higienizadas. Então, a forma como a gente falou de higienização das bancadas, dos utensílios, a gente também precisa levar para essas caixas. Então, essas caixas também precisam ser higienizadas. E esses alimentos eles vão estar dentro dessas caixas, né? Não diretamente, né? A gente vai ter a embalagem desse alimento, mas é importante a gente pensar que pode acontecer uma contaminação nesse momento da entrega se essas caixas elas não forem higienizadas de forma correta. Então, a gente pode proceder, né, para essas caixas o mesmo tratamento que a gente tem de higienização das bancadas e utensílios, como a gente já falou aqui. Bom, e para conseguir esse delivery seguro, né, como a gente falou, a saúde do entregador ela é fundamental. A higienização do veículo, da caixa térmica, né, então das caixas de entrega, é importante que a gente faça essa higienização também. Para o entregador, é importante observar a higienização das mãos antes e após a entrega. Ele não tem uma pia com água e detergente, então a utilização do álcool 70 é fundamental nesse processo. Se a gente puder priorizar o pagamento online, né, seria mais interessante, porque aí a gente não tem o contato do entregador com dinheiro, né, com cartão, então é realmente uma forma melhor da gente evitar essa manipulação, né, e que possa vir a contaminar esses alimentos. E sempre pensar, né, que essas embalagens elas precisam ser descartadas pelo cliente. Então, a informação de como esse descarte tem que acontecer também poderia vir, né, nesse momento da entrega. No takeaway, né, que é quando a gente faz o produto e o consumidor ele passa para pegar o produto, né, que já está pronto, esse contato ele é mínimo, né? Na verdade, ele só vai ter o contato ali de quem vai fazer essa entrega lá no estabelecimento ou no local onde a gente tem a produção daquele alimento. Então, também é importante, né, a utilização de EPIs, como, por exemplo, hoje, por conta, né, ainda desse processo da Covid-19, o uso de máscaras, né, ou, se for necessário, o face shield. Evitar o contato direto com as embalagens primárias, né, então ter sempre uma outra embalagem para entregar para esse consumidor. E pensar também, né, que em todo o processo é importante que essa higienização das mãos ela aconteça antes e depois da entrega, né? Então, em todo o processo de entrega, a higienização, e a gente falou aqui na venda direta, no delivery e no takeaway, é importante que essa higienização ela aconteça. E a gente traz esse processo de higienização das mãos
para todas as etapas do processo produtivo, desde lá da compra, que a gente comentou aqui, passando pelo armazenamento, até todo o processo de preparo, até a distribuição. E aí a gente fecha aqui, né, a nossa aula de hoje, que a verdadeira medida de um ser humano não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. É sempre um desafio a produção da comida de rua, né? Então, assim, trazer esse conhecimento, né, fazer a sua parte, compartilhar informações, ficar sempre atento a essas informações e se atualizar sobre as legislações referentes às boas práticas, é uma forma da gente conseguir superar esses desafios e garantir que a gente tenha a produção de alimentos seguros. Obrigada.